Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou o professor Roberto Witt. Muitas pessoas me conhecem, algumas não me conhecem, outras não me reconhecem. Mas o importante é que a gente está junto, o importante é que a gente está aqui agora no início dessa preparação para a sua prova de inglês. Os textos são pertinentes e depois, de um certo ponto do curso para frente, a gente vai abordar o jeitão das provas, a alma das provas. Lembrando sempre que eu acredito numa coisa, eu acho que você também não vai discordar de mim, é de que você precisa saber como a prova é feita. E como é que você vai saber que a prova é feita? Você tem que saber o quê? Né? Como é que você tem que se preparar para isso? Você tem que ter um bom inglês, não tenha dúvida, né? Já postei isso em algumas redes sociais, e a menina falou que quando eu falei que o inglês que é solicitado é de alto nível, ela ficou mais desesperada. Mas eu acho que você tem que pensar que você tem que saber com que inimigo, contra quem você está brigando. Então, esse início de curso eu vou dar textos mais simples para quem estiver, né, que esteja que perdeu o tempo, né, o trem do tempo aí do inglês, para você se acostumar. Cada vídeo desse vai ser um texto, então eu não vou respeitar, né, eu não vou seguir uma linha de o vídeo vai ter somente 30 minutos, vai ter 15 minutos, não. A minha ideia é a seguinte, é deixar pronto para você o quanto cada vídeo tem de duração. E cada vídeo desse vai ser uma aula, vai ser um texto, então de repente você vai dar uma olhada, vai ver lá que aquela aula tem 16 minutos, você tem 20 minutos para estudar na hora do almoço, então você sabe que aquele vídeo se encaixa com o seu horário, se encaixa com a sua hora livre para você estudar. Então, atente-se, por favor, ao número de minutos, à duração de cada vídeo, assim você pode inclusive até escalonar e ver em que dia que você pode assistir tal aula e tal vídeo, né, tal texto, para você poder otimizar o seu tempo. O material também está baseado em cima de um PDF, o PDF está junto com o curso. E no PDF eu estou simplesmente, nos vídeos eu estou só passando os textos, porque apesar dos textos estarem lá com tradução, estarem lá com o gabarito das questões, eu gosto de fazer isso aqui com o vídeo, porque eu vou passar dicas gramaticais e vou passar também dicas de como fazer a prova. Existem algumas questões que eu passei e que eu deixei no PDF para as pessoas perceberem como é que talvez você possa responder questões sem ler o texto. Tá? Na verdade, existe um curso meu que eu faço somente como você matar questões sem ler o texto, que é, na verdade, um curso meio de como chutar em inglês, mas é um chute científico, é um chute embasado no comportamento que as provas têm, que as bancas aplicam às provas. Então, para resumir, eu sugiro que você sempre tenha o PDF, sempre assista aos vídeos, aliás, antes de assistir aos vídeos, estude a matéria que vai ser dada, na verdade são os textos, dê uma olhada, tente traduzir os textos sem olhar para a minha tradução, tente traduzir o texto antes da nossa aula, caso isso não seja possível, então faça com a aula, mas o ideal é que você faça a tradução antes, tente fazer antes, e utilize o vídeo, utilize a nossa aula como um recurso a mais. Lembrando que eu também trabalho com a parte de técnicas de estudos, né, estratégias de aprendizagem, e tenha certeza de que o nosso cérebro aprende aos poucos e por repetição. Tá? Então, você só assistir a videoaula, você só assistir a uma aula presencial, não é garantia que você vai aprender, mas sim uma garantia que você vai entender a matéria. Para você consolidar a matéria, quer dizer, não só entendê-la, né, porque é muito fácil, né, o professor está explicando qualquer matéria, você vai lá, assiste a aula é bacana, tudo você entende. Em inglês, né, só que depois você não lembra de tudo. Em inglês ainda tem um problema que é estar em inglês, não estar em português. Então eu recomendo que você sempre estude a matéria antes, leia o texto antes, faça a tradução, compare aqui e aos poucos vá gradativamente galgando o seu conhecimento de inglês para a prova. Texto 1, e fala sobre Washington wage, minimum wage in Washington State goes to $7.16 January 1st. Bom, por que eu fiz isso? Vamos lá então, vamos começar a ver o vocabulário, você vai perceber que o vocabulário que é solicitado não tem muito a ver com aquele vocabulário que você teve em escola de inglês. Então, olha só, wage, aqui que está aqui, wage, tem a ideia de salary. Não são palavras que são sinônimas, mas wage também quer dizer salário. Alguém vai te perguntar a diferença de wage com salary? Não. Então, vamos embora. Salário mínimo em Washington, né, no estado de Washington, vai para 7,16 em 1º de janeiro. Então, vamos lá, então, o salário mínimo de Washington, né, no estado de Washington, vai para 7,16 dia 1º de janeiro. Primeira frase.
The Department of Labor and Industries recalculates the state's minimum wage each year in September as a result of an initiative approved by voters in 1998. The initiative requires an annual cost of living adjustment in the minimum wage based on changes in the Federal Consumer Price Index for urban wage earners and clerical workers. The current hourly rate is 7.01. Vamos lá então. Repara que eu fiz algumas coisas aqui que você não vai achar isso em outros, pelo menos até, eu não vi isso até hoje. Você está vendo que eu coloquei aqui, olha só, eu coloquei algumas palavras em negrito e logo depois eu coloquei, na maioria deles, eu coloquei o que ele quer dizer. Já botei a tradução, que é para te ajudar nas palavras mais complicadas, que é para te ajudar a não precisar usar tanto dicionário, tá? Algumas palavras eu não coloquei, que é também para deixar um pouquinho mais difícil, para você também ter um desafio. Então, olha só, primeira coisa aqui. O Departamento de Trabalho e Indústrias. Tá? Então, labor vem do latim labor, trabalho. Então, o Departamento de Trabalho e Indústrias, então esse departamento aí, ele recalcula. Olha como eu vou grifar, e eu gostaria que você fizesse isso também quando você estiver lendo no seu impresso. Eu vou grifar para você ver que eu estou, inclusive, fazendo a tradução na mesma sequência. Então, o Departamento de Labor and Industries, igualzinho em português, recalcula o salário mínimo do Estado, lembrando que esse apóstrofe S aqui, ele inverte, né? Então o salário mínimo do Estado, a cada ano em setembro, como resultado de uma iniciativa aprovada pelos eleitores em 98. A iniciativa exige um anual custo de vida, ajuste. Um anual custo, vê se ficou bom, um anual custo de vida ajuste, ou seja, vai de trás para frente, um ajuste de custo de vida anual. Então, o departamento, a Secretaria da Indústria, o departamento, esse LI recalcula o salário mínimo do Estado, lembrando que os Estados Unidos têm esse nome porque cada um tem as suas leis lá estaduais, recalcula o salário mínimo do Estado a cada ano em setembro como resultado de uma iniciativa aprovada pelos eleitores em 98. A iniciativa requer, né, um ajuste no custo anual de vida no salário mínimo baseado nas mudanças, nas alterações, alterações no índice de preço do consumidor federal para, wage é salário, earner é quem ganha salário. Então, wage earners traduza como assalariados urbanos. Então, a iniciativa requer um custo de vida anual, no ajuste do custo de vida anual do salário mínimo baseado nas alterações do índice de preço ao consumidor federal e aos assalariados e trabalhadores, esse clerical, não quer dizer do clero, quer dizer de escritório, tá? Então, de escritório, tá? E trabalhadores de escritório. Então, a iniciativa requer um ajuste no custo de vida anual, no salário mínimo, baseado nas alterações do preço de índice ao consumidor federal, para assalariados urbanos, quer dizer, não entra o pessoal rural, e trabalhadores de escritório. A atual, esse hourly rate, significa, na verdade, valor hora, já botei até aí, valor hora, então o valor hora é de 7,1. Perfeito? Vamos lá então. For the 12 months ending 2003, então para os 12 meses terminando em agosto de 2003, quer dizer, para os 12 meses que terminam, no período que termina em 12 meses, em agosto de 2003, esse texto é antigo, pessoal, mas eu vou explicar isso depois, por que eu pego alguns textos antigos para a gente praticar, e numa aula eu vou explicar qual que vai ser a variação, né, se saiu de tal, como você pode achar qual que é talvez o assunto que vai ser pedido na prova, tá claro? Mas volta aqui, senão a gente perde o fio da meada. Então, para os 12 meses que terminam agora em agosto de 2003, esse, né, ou tal, de âmbito nacional, esse índice de âmbito nacional aumentou, é só lembrar que esse increase começa com incre, que é a mesma coisa que incrementar. Então, para você que está começando agora, lembrando que incre
e increase, incrementar, começa da mesma forma. Então, para os 12 meses que terminam agora em agosto de 2003, tal índice nacional aumentou em 2,095%, arredondado para 2,1%, pelo Departamento de Trabalho, ou seja, pela Secretaria de Trabalho, pelo Ministério do Trabalho. Então, agora, em agosto de 2003, você tem aí o reajuste em 2,1% do salário mínimo, sobre agosto de 2002. Quer dizer, eles pegaram o valor de agosto de 2002, mais 2,1% e chegaram ao quê? Resultando em um aumento de 15 centavos para o salário mínimo de Washington. The new wage applies to workers in both agricultural and non-agricultural jobs. 14 and 15-year-olds may be paid 85% of the minimum wage. Vamos lá então. Este novo salário, o novo salário se aplica a trabalhadores em... Esse both quer dizer ambos, mas quando ele estiver junto com esta preposição, com essa palavra aqui, and, tá? Você pode trazer como tanto quanto. Então veja, eu sei que both quer dizer ambos, e você também sabe, se não sabia, está sabendo agora, mas agora você vai ter o quê? Tanto quanto. Olha, segue aqui comigo, olha só. Então olha só, o novo salário mínimo se aplica a trabalhadores tanto em trabalhos agrícolas quanto não agrícolas, tá? Para empregos agrícolas ou não agrícolas. 14 and 15-year-olds, aqui seria o quê? Olha só. Isso quer dizer o quê? Pessoas de 14 ou 15 anos, quer dizer, molecada de 14 ou 15 anos, podem, esse pode tem ideia de ou permissão ou de probabilidade, dá uma olhada na aula 0, você vai ver lá no PDF. Então, molecada, né? Rapazes, né? Adolescentes de 14 a 15 anos podem ser pagos, né? Olha só, eu estou traduzindo literalmente, mas o que você entende disso? Podem ser pagos 85% do salário mínimo de um adulto. Então, o que ele está dizendo aqui? Que as crianças que trabalham, que têm 14 a 15 anos, algo me faz pensar que abaixo disso não pode ser trabalho, né? As crianças de 13 anos não podem trabalhar. Então, crianças de 14 a 15 anos podem receber o equivalente a 85% do salário mínimo de um adulto. At this point, Washington will have the highest minimum wage in the country next year. Então, neste exato momento, nesse período, Washington, esse will mostra que o verbo está no passado, no futuro. Você vai ver isso no PDF, vai estar no futuro. Tá? Terá o mais alto, lembrando que esse EST quer dizer mais, em termos de superlativo. Então, nesse momento, Washington terá o mais alto salário mínimo no país no ano que vem. For comparison, para comparação, o salário mínimo do Alasca, lembrando que o Alasca é um estado americano, permanecerá, olha o will de novo aqui no futuro, permanecerá em 7,15 por hora. Em Connecticut, vai provavelmente subir, raise, professor, raise também quer dizer subir, então veja bem, raise e increase, já começa a marcar isso cai em todas as provas da área fiscal. Então, increase e raise são as mesmas coisas, perfeito, é que nem um caminhão cheio de alemão, tudo parecido que nem eu. Então, para comparação, o salário mínimo do Alasca vai subir vai permanecer em 7,15, e o de Connecticut vai provavelmente aumentar o seu salário, né? Seu salário de 6,9 para 7,10 por hora. Oregon recentemente anunciou que seu salário mínimo aumentaria. Então veja, quando eu uso o will, olha só, quando eu uso o will aqui em cima, tá vendo aqui em cima que eu estou riscando aqui, ó, né? Deixa eu botar em amarelo aqui. Quando eu uso o will, eu mostro que o verbo está no futuro. Quando eu uso o would, eu mostro que o verbo está no futuro do pretérito, que seria o equivalente a iria, né? Beberia, comeria, estudaria, esmagaria. Então, como é que ficou? Oregon recentemente anunciou que o seu salário mínimo aumentaria em janeiro de 6,9 para 7,5 por hora. The Federal Department of Labor, então olha só, esse Departamento Federal do Trabalho aqui, né, quer dizer, o salário mínimo do
Departamento Federal do Trabalho, é de 5,15 por hora. Ou seja, o mínimo que tem que se pagar é isso. But in states that set rates that differ from federal law, the higher rate applies. Então, deixa eu pagar aqui, mas em estados que definem taxas, que definem valores, que se diferenciam, que se diferem da lei federal, a taxa mais alta se aplica. Perfeito? Então, o que ele está dizendo aqui? Olha só, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se você tem, cada estado nos Estados Unidos tem suas próprias leis, a gente vê isso no filme, né, nos filmes. Então, cada um regula o seu salário mínimo. E ele está dizendo nesse finalzinho de que se por um acaso você tiver dois salários mínimos diferentes, o federal e o do teu estado, o maior é que vale. Ou seja, ninguém nos Estados Unidos ganha menos do que $5 por hora. Eu não sei quanto está o dólar agora, mas eu acho que é mais do que aqui, né? Eu acho que operários aqui ganham muito menos, tá? Tem operário que ganha $5 por dia, um pouco mais talvez, né? Então veja, esse é o primeiro texto da nossa. Deixa eu só fazer uma tela aqui. Esse é o primeiro vídeo nosso, primeiro texto. É só um aquecimento. Eu quero que você faça o seguinte. Como é que eu quero que você faça nossas aulas aqui? Ler o texto antes da aula, pelo menos. Tá? Então, leia o texto. Se você puder, traduza-o. Depois, assista a aula. Assista ao vídeo. Não sei nem se pode escrever assim, ó, os professores de português vão me bater, mas reassista o vídeo. Ou seja, não é para você simplesmente assistir o vídeo uma vez. Assista a segunda vez. Você vai ver que nas explicações que são dadas, né, nas traduções que são dadas, né, o teu cérebro começa a ficar cada vez mais acostumado com o idioma a partir do segundo vídeo. Então, você vai ler em casa antes, vai traduzir, depois você vai assistir ao vídeo, depois você reassista ao vídeo, não precisa ser na mesma hora, pode ser depois, né? De preferência, sempre faça 2, 3 vezes o mesmo texto. É assim que você vai memorizar, é assim que você vai se acostumar, com os textos, com o vocabulário. E a cada vídeo que passar, a cada aula que passar, eu vou te mostrar também alguns macetes de prova e te chamar a atenção para alguns verbos e vocábulos. Dá uma olhada aqui, ó. Nesse primeiro contato aqui, a gente viu o verbo to increase, que eu falei que era incrementar, né? Que é só você pegar o de increase e lembrar que é de incrementar, que é igual ou similar ao to raise, tá? Então, repara uma coisa, é uma obrigação sua saber isso de agora em diante. Esses dois verbos, independentemente para qual área que você vai, né? Esses dois verbos têm que estar presentes, tá? E agora de lambuja, eu vou mostrar para você o oposto de increase, quer dizer, o oposto de increase. Então, esses dois aqui tem ideia para cima. E você tem, já escrevi errado aqui. Você tem aqui o verbo decrescer, que eu estou aqui te colocando, decrease. Então, repara que decrease começa com de decrescer, tá? Que é similar a to fall. São os primeiros verbos que você tem que saber. Lembrando só que uma parte mais grossa, uma parte mais aprofundada da gramática em inglês, eu não mostro nessa apostila, afinal de contas tem o meu livro no mercado, eu não posso fazer um livro, né, eu não posso pegar meu livro e colocar aqui, né, eu teria um problema com a editora sempre me tratou muito bem, então eu sugiro, né, que você também adquira o livro, né, não é uma coisa tão cara assim, vai ser o único livro que você vai precisar para passar na prova, junto com, né, se você tiver alguma dificuldade de gramática, e lá você vai ter uma coisa mais profunda, e obviamente que eu não posso ficar colocando o livro aqui, né, porque senão vai parecer que eu estou canibalizando o livro e eu tenho um acordo com a editora. Tá claro isso? Forte abraço. Então, uma outra coisa. Quando você for estudar né, os vídeos e tal, se você puder, antes de dormir, dar uma lida naquelas palavras que... antes de dormir, passa o olho 5 minutos, 4 minutos antes de dormir, naquilo que você teve no vídeo, tá? Só para você lembrar do texto, isso vai fazer seu cérebro ficar dando uma
consolidada no final, né? No final das contas, você vai dormir e o cérebro vai ficar pensando naquelas palavrinhas que eu estou passando aqui para você, tá claro? Forte abraço, te vejo no segundo vídeo e assista sempre, leia sempre as apostilas e dentro da apostila você vai ver que tem os PDFs, você sempre vai ter exercícios para desenvolver o raciocínio linguístico, desenvolver o raciocínio de inglês para você ter rapidez na hora da prova, tá claro? Forte abraço, tamo junto e conta comigo.